Irmãos, vamos abrir na carta aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios, capítulo 1, verso 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Gostaria de destacar essa expressão aqui, pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. No capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, destacando aí a mesma expressão, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós entregamos mais uma vez a Tua palavra em Tuas mãos. Nos confiamos na dependência do Teu Espírito Santo. Pedimos que assim nos guie mais uma vez em Tua palavra. Que possamos, ó Senhor, compreender os Teus ensinamentos. Pedimos que também governe todo esse tempo. Que o Senhor possa despertar os nossos corações, abrir os nossos olhos, dar entendimento espiritual da Tua palavra. Obrigado porque estamos em comunhão com Tua palavra, estamos também em comunhão uns com os outros. Nós te bendizemos, ó Senhor, por essa dádiva, porque estamos reunidos como um só corpo, como um só pão. Obrigado, ó Senhor, por essa unidade do Teu Espírito, porque assim podemos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, compreender, ó Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e falar à Tua igreja. Nós te bendizemos, ó Senhor. Encontra um caminho nos nossos corações. Fala conosco. Nós te pedimos. Dependemos, ó Senhor, de Ti. Precisamos de Ti. Dá ouvidos para Te ouvir. E também inteligência para compreender a Tua palavra. E revela, ó Senhor, a Ti mesmo aos nossos corações. Muito obrigado por estarmos congregados no Teu nome e porque temos a Tua palavra aberta. Somos gratos ao Senhor e é em Teu nome que nós oramos. Amém. Quando nós pensamos nessa expressão pleno conhecimento, o que será que vem em nossa mente? Quando nós ligamos essas duas palavras, pleno conhecimento. Irmãos, como nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós temos falado a respeito do candelabro, ou candeeiro, que é uma figura da igreja. Quando nós lemos Apocalipse, já falamos sobre isso. Lá nós descobrimos que candelabro, ou candeeiro, é uma figura da igreja. Então, nós temos visto a diferença do candelabro de ouro e do bezerro de ouro lá em Êxodo 32. Ambos são de ouro. Então, nós estamos olhando as diferenças, né? Mas também buscando ver a semelhança, porque a semelhança fala da sutileza do engano do diabo.
E nós enfocamos na reunião passada mais a questão da mutualidade e da diversidade. E falamos que aquele candelabro lá do Antigo Testamento, uma figura, ele possui 7 lâmpadas. Possui as suas flores, as suas hastes, as suas maçanetas e tudo mais. Há uma diversidade naquele candelabro. Há uma diversidade no corpo de Cristo. Mas nós vimos também que é um único candelabro. 7 lâmpadas formam um único candelabro. Todas aquelas hastes saem do mesmo candelabro. Ele foi feito, batido de uma peça só de ouro, mas de ouro puro. O bezerro também foi elaborado com ouro, mas lá não está registrado que é ouro puro. Isso significa que aquela peça de ouro, para formar o candelabro a golpes de martelo, né, já que ele é de ouro batido, então foi passado pelo fogo purificador, para que assim então, na medida que aquele ouro fosse batido, então fosse aquele candeeiro tomasse uma forma, né, e assim ele foi constituído. No bezerro de ouro também foi feito algum tipo de forma, e no registro de Arão, nós vimos que formou ou saiu aquele bezerro. Mas ele foi trabalhado com uma ferramenta chamada buril. E já nós vamos falar da diferença, qual a diferença do candelabro de ouro puro batido, essa expressão ela é importante porque isso fala do trabalho da cruz em nós, e uma ferramenta chamada buril que fez talvez os contornos, o desenho daquele bezerro de ouro. Mas o fato é que nós enfatizamos mais a questão dessa mutualidade e da diversidade. Então nós temos um único bezerro de ouro e nós temos também um único candelabro de ouro. Basicamente, o candeeiro é uma unidade do Espírito. E vimos que a base dessa unidade, ela está alicerçada na comunhão do sangue de Cristo. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 e 17. Acaso o cálice da bênção, ou o cálice que nós consideramos bendito, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então essa é a unidade que tem base no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo, na comunhão com o sangue de Cristo. Então nós temos unidade baseado nesta obra de Cristo, e graças ao Senhor pelo Espírito Santo todos nós fomos batizados em um só corpo. Então temos aí a unidade, em primeiro lugar, do Espírito, e dentro dessa unidade nós temos diversidade. Um único corpo e diversos membros com suas diferenças. Isso é candelabro de ouro. Então, unidade na diversidade. Depois, mais à frente, nós iremos tratar desse assunto especificamente. Por enquanto, estamos fazendo essa diferença, porque estamos falando do quanto o mundo tem influenciado as nossas mentes e quanto o diabo tem distorcido a palavra de Deus e misturado essa palavra com os nossos interesses. Então, isso é candelabro. Unidade baseada na comunhão do sangue de Cristo, por isso que somos o único pão. Então, unidade na diversidade. É todo esse capítulo 4 da carta aos Efésios fala disso. Unidade na diversidade. Quando nós olhamos para o bezerro de ouro, então o caminho é contrário. São diversos deuses, ou, como nós falamos, várias crenças. Então, na diversidade, então preste bem atenção nisso, isso é bezerro de ouro que nós estamos falando agora, na diversidade se tenta produzir uma unidade. Então, se ajunta ali todo tipo de crença, todos os tipos de opiniões humanas, né? Então isso é bezerro de ouro. Tentando chegar em uma unidade. Isso não é possível. Nós só podemos viver a diversidade do corpo de Cristo por causa da unidade do Espírito e da comunhão do sangue de Cristo. Então o bezerro de ouro é uma tentativa de colocar essa diversidade juntos, unindo todo tipo de crença, psicologia, cultura, música e por aí vai.
tentando viver um humanismo entre o povo de Deus, na busca que isso seja um caminho bom para a unidade. Viu o caminho diferente? Um começa da unidade, por uma obra realizada por meio de Cristo e através do Espírito Santo. O outro é uma elaboração da nossa mente, tentando constituir algo parecido com o candelabro, mas não é candelabro. Parecido com o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Parecido com a igreja de Cristo, mas não é a igreja de Cristo. Então, as nossas mentes estão focadas e apegadas ao mundo. Nesse ambiente misto aí, de culto, entra todo tipo de opinião humana. Então, sobre isso que nós falamos. Então, aí está uma diferença e uma semelhança, porque ambos são parecidos, não é? Talvez seja bonito, uma tolerância de todo tipo de crença, para tentarmos viver unidos, juntos. Um certo tipo de amor, onde tolera tudo e todas as coisas. Mas essa não é a vontade de Deus. E nisso, então, a palavra de Deus tem sido adulterada, tem sido mercadejada, em prol e defesa dos nossos pensamentos. O candelabro é fruto do coração de Deus. Então hoje eu quero enfocar um segundo aspecto. Então o primeiro foi essa mutualidade e diversidade. Encontramos no candelabro, encontramos no bezerro de ouro. Já falamos então qual é a sutil diferença, não é? Mas é uma grande diferença. Quando nós entramos no assunto conhecimento, que é o segundo ponto, então, que eu quero mostrar a diferença e também a sutileza. Então, nós temos essa palavra aí, pleno conhecimento. Então, o que será que nós pensamos sobre esse pleno conhecimento? Será que pleno conhecimento está ligado a um simples estudo profundo da palavra de Deus? Adquirir conhecimento e mais conhecimento? O simples fato de examinarmos essa palavra e buscarmos o entendimento dela e o que ela significa, será que seria suficiente para nós falarmos que temos o pleno conhecimento de Cristo Jesus? Não é. Se nós olharmos no grego, nós vamos descobrir o sentido dessa palavra. Será que descobrir o sentido dessa palavra aqui já nos faz estes que têm o pleno conhecimento de Cristo Jesus? Também não. Irmãos, tanto naquela mutualidade, como nós falamos, nessa diferença, existe algo tão distinto ali, e nós já falamos que é a cruz de Cristo e o trabalho da cruz em nós. Essa é a maior diferença daquilo que podemos chamar um ambiente religioso e um ambiente genuíno, a casa de Deus, a igreja de Cristo. Então, por um lado, no bezerro de ouro você não tem a cruz e o trabalho da cruz. No candelabro você tem a cruz e o trabalho profundo da cruz. Essa palavra pleno conhecimento, ela é aí no grego, epignosis. Talvez muitos de vocês saibam disso. E a palavra conhecimento é gnosis, conhecimento normal. Mas o Espírito Santo está dizendo que é pleno, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento, esse epignosis, fala de um relacionamento, de uma vida relacional com o nosso Senhor. Agora, irmãos, saber disso é pleno conhecimento? Porque nós estamos fazendo essa pergunta, porque isso vai marcar a distinção, a diferença entre candelabro de ouro, candeeiro de ouro, a igreja genuína do Senhor e o bezerro de ouro. Porque no que concerne ao ambiente do bezerro de ouro, também há conhecimento, também há sabedoria. Nós vamos ver que há uma sabedoria terrena, não é? Mas há uma sabedoria celestial. Há uma sabedoria da terra, mas há uma sabedoria do alto. Há um pensamento divino e há um pensamento terreno. Então, o bezerro de ouro é composto por esse pensamento, até diversos, mas ele é humano. Ele é uma concepção caída. Ele é um pensamento cara e baixo. O candelabro é um pensamento que vem de Deus e passa por nós. Então, pleno conhecimento fala de um relacionamento com o nosso Senhor. Por isso que essas duas expressões que nós tomamos aí, ali no capítulo 1, verso 17, a oração de Paulo, traz essa mesma palavra.
o verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, então ele está falando de conhecimento, certo? De sabedoria. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para que os nossos olhos fossem iluminados. E no capítulo 4, falando então dos serviços, da diversidades aí, daqueles que são apóstolos, profetas, no verso 11, evangelistas, outros são pastores e mestres. Está falando de uma diversidade. Essa diversidade tem um propósito, verso 12, para aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos não apenas à unidade da fé, mas ao conhecimento, ao pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, esse pleno conhecimento, ele só se torna real na medida em que a cruz, ou o trabalho da cruz, é realizado profundamente em nós. Pleno conhecimento não é o estudo aprofundado da palavra de Deus, não é a quantidade de livro que lemos, não é nem mesmo isso que nós acabamos de fazer aqui, trazer o significado dessa palavra, porque isso ainda é conhecimento do significado desta palavra. Quando que então isso vai se tornar em nós pleno conhecimento? Na medida que esse ouro vai sendo batido pelo trabalho da cruz. Quando nós iniciamos falando do apego ao mundo, nós falamos do sacrifício e a oferta de Cristo, a entrega de Cristo naquela cruz. E falamos do outro aspecto. Então esse é o aspecto que toca as nossas vidas e toca a igreja. Qual é? A entrega e o sacrifício da igreja. Nos entregamos a Ele, para que o Espírito Santo, por meio da cruz, opere essa palavra dentro de nós e transforme o nosso ser. Irmãos, é na medida que vai havendo essa transformação, é que esse pleno conhecimento vai sendo verdadeiro em nós. Então não é uma questão de estudar. Então é claro que se nós não meditamos na palavra de Deus, não consideramos a palavra de Deus, não ponderamos nela, nossa caminhada, porque aí está assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Deus. Então há uma expectativa que todos os filhos de Deus atinjam, na verdade, essa varonilidade à medida da estatura de nosso Cristo. Filho nós já somos, mas há um grande trabalho que o Espírito Santo está realizando em nós, para que de fato a igreja seja este candeeiro, com 7 lâmpadas. Cada uma daquelas lâmpadas é um suporte para a luz, para que essa luz possa iluminar. E assim forma então aquele único candeeiro, porque a luz é única, né? Então, na medida que a cruz vai trabalhando profundamente em nós, isso vai se tornando então, na igreja, pleno conhecimento. É a entrega, o sacrifício da igreja. O sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo. Agora a entrega da igreja a Cristo. A entrega da igreja ao trabalho do Espírito Santo. De revelar Cristo, de revelar a cruz de Cristo. De sondar os nossos corações, de confrontar nossas vidas. De permitir que essa palavra entre dentro de nós e mude o nosso caráter. Então isso é pleno conhecimento. Não é? Então estamos falando de relacionamento com Ele. Então o que é relacionamento com Ele? É quando eu e você permitimos, pelo Espírito Santo, que essa palavra, lida, conhecida, estudada, buscada, entre em nós e transforme a nossa mente. Então é a partir daí, queridos irmãos, que aquele candeeiro, o candelabro pode ser formado. Porque agora há um conhecimento espiritual. Há um conhecimento que vem do alto. Não é um conhecimento terreno. É um conhecimento que vem de Deus. É um conhecimento que vem do Espírito Santo e ministra a nós e muda a nossa estrutura. Então, temos um testemunho de Cristo, bem diferente do bezerro de ouro. Então, essas duas palavras marcam aí a distinção que nós vamos fazer hoje, já estamos fazendo, do candelabro e do bezerro de ouro. Então, a primeira foi a mutualidade, diferença, mas há muita semelhança. Então, o diabo introduz aí, na semelhança, na sutileza, para enganar nossas mentes. Então, dizemos que
algo sobre Cristo, falamos algo sobre Deus, falamos algo sobre a igreja, temos pensamentos sobre Deus, temos pensamentos sobre o Espírito Santo, mas são nossos pensamentos. Nós precisamos dos pensamentos divinos, de quem é Deus à luz de Deus, à luz da palavra de Deus. Quem é esse Jesus de Nazaré? À luz da palavra de Deus. Quem é o Cristo de Deus? Que antes dele ser nosso Cristo, ele é o Cristo de Deus. O que é a igreja de Deus? Então todos esses pensamentos e entendimentos e capacidade que foi dada a nós, vem do alto. Não pode ser elaborado, como foi o bezerro de ouro. Elaborado fruto dos próprios pensamentos. Entendeu? Então, como nós precisamos, irmãos, fazer como Josué, fazer como Moisés, tirar a sandália dos nossos pés, despir de tudo que é nosso, para que então o Espírito Santo, em plena liberdade, possa tomar essa palavra e aplicar profundamente em nossos corações. Irmãos, isso é, na prática, relacionamento com Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus, ele está exaltado no trono da sua glória. É lá que ele está. E por meio do Espírito Santo e da sua palavra, é que então o nosso relacionamento com ele, que está no trono, cheio de glória, será real. Se a cruz purificou os nossos pecados por meio do sangue, nos aproximou de Cristo, isso é comunhão, a revelação por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, mostrando Cristo glorificado, é que nós somos transformados. Esse é o ensino da palavra. O sangue purifica os nossos pecados e nos aproxima dele. E temos comunhão com ele. Comunhão com o sangue. Mas a revelação do Espírito Santo, através da palavra, mostra para nós um Cristo no trono. Se por um lado nós temos a revelação da sua graça, por outro lado nós precisamos da revelação da sua glória. Porque glória fala de transformação. Então que o Senhor nos ajude muito nisso, irmãos. Há um versículo em 1 Pedro, abra lá comigo, antes de irmos lá para Êxodo. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 10. Veja isso. Veja essa distinção aí. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 10. Está assim. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então, como que isso vai acontecer? De que maneira isso vai suceder? Porque aqui nós temos sua graça e um chamado para a sua glória. Então, graça fala desse sangue aí, dessa aproximação. Mas e glória? Então, glória fala de caráter. Então, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Por isso que todos pecaram e carecem da glória, não somente de perdão. Todos os pecadores carecem também de perdão. Mas há um chamamento da parte de Deus. E isso é glória. Então, que essa palavra penetre nos nossos corações. Isso é o ouro batido, não há outro caminho, ouro batido, para que transforme a nossa vida conforme a imagem da sua glória. Somos transformados de glória em glória. Então, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, então você tem um processo aí. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, olha as palavras, firmar, fortificar e fundamentar. Essa é a obra do trabalho do Espírito Santo. Esse é o ouro batido. Porque, irmãos, aquele candelabro está sendo formado através deste martelo celestial, sendo batido, sendo consistente, sendo firmado, irmãos. Então, nós já vamos lá para Êxodo para buscar algumas coisas ali, porque nós estamos falando desse pleno conhecimento e fazer essa diferença. A ferramenta lá que aparece para buril é uma ferramenta pontiaguda. Essa ferramenta também realiza um trabalho,
mas ela realiza um trabalho externo. Ela realiza um trabalho superficial. Mas o candeeiro, o candelabro, é de ouro batido. Porque a cruz vai trabalhar profundamente em nós. Para que nós sejamos consistentes, firmados, fundamentados. Não é algo que se abala com qualquer coisa. Porque há um trabalho profundo em nós, dentro de nós. O buril faz um trabalho superficial. Então vem qualquer tempestade e nós estamos no desespero. Esse é o trabalho do buril. Até tem uma certa aparência, mas é raso. Aquele ouro também não foi purificado, porque lá não está registrado que o ouro do bezerro foi purificado. Quando um ouro não é purificado, ou uma prata não é purificado, ele vai ficar com aquelas escórias, ou aquela nata suja. E quando você fazer um trabalho externo, ele não vai atingir essa plenitude, essa varonilidade, a medida, a estatura de Cristo. É um trabalho superficial. Isso é o que a psicologia faz, isso que a cultura faz, isso é o que as opiniões humanas fazem, isso é o que o amor humano faz. É um trabalho superficial, não é profundo, não é consistente. Nós podemos usar outra comparação, aí que eu penso que é boa. O bezerro de ouro é aquela casa que foi edificada sobre areia, um trabalho superficial, algumas linhas feitas por aquele buril. Alguns contornos ali naquele bezerro. Um homem que edificou sua casa sobre areia. Mas o candelabro não é assim. É o homem que edificou a casa sobre a rocha. E esse homem que edifica a casa sobre a rocha é aquele que vive e pratica a palavra de Deus. Porque ele está fundamentado sobre o pleno conhecimento de Deus. Ele permite que a palavra trabalhe na sua vida. Ele está fundamentada sobre a rocha. A palavra de Deus não é uma teoria. A palavra de Deus é aplicada. Isso é edificar casa sobre a rocha. Esse é o candelabro de ouro batido. Consistente. Então vem vento, vem terremoto, vem adversidade, vem perda, vem ruína, mas aquela casa permanece em pé. Enquanto o outro, aqueles riscos superficiais, vem um vento, vem uma tempestade e ele vai se apagando. Porque aquele ouro está cheio de imperfeição. Então que o Senhor desperte o nosso coração e mostre essas distinções, para que possamos então avançar. Agora vamos lá para Êxodo. Então no capítulo 25, novamente. Êxodo capítulo 25, o verso 31 que nós já lemos, e depois o 36. Então vamos buscar aí algumas coisas. E depois o capítulo 31 também nós vamos buscar essa distinção, essa semelhança aí. Verso 31 do capítulo 25. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Está vendo a expressão ouro batido? Se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, está vendo aí as diferenças, como já falamos, as suas maçanetas, as suas flores formarão com ele uma só peça. Verso 36, as suas maçanetas, as suas hastes serão o mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro, certo? Quando você vai lá no capítulo 32, apenas para os irmãos observarem, que ambos falam de um trabalho, porque nós estamos falando de semelhança, gostaria que os irmãos atentassem para isso, porque quando falamos de mutualidade, diversidade, nós falamos de semelhança, então nós falamos de sutileza, né? Então há uma aparência, como nós já falamos para os irmãos, Salmo 106 fala que eles trocaram a glória de Deus, né, por um simulacro, uma aparência. Irmãos, é parecido, é semelhante, parece que é, mas não é. Parece adoração, mas não é adoração. Os irmãos entendem. Parece amor de Cristo, mas não é amor de Cristo. Parece a igreja do Senhor, mas não é a igreja genuína de Cristo, irmãos. Essas são as táticas do diabo, as sutilezas da serpente.
enganou a Eva e tenta enganar os eleitos de Deus em nossos dias. É por isso que essas distinções são importantes. É por isso que a nossa mente precisa ser trabalhada pela cruz, de tal forma que ela mude. Porque se o bezerro de ouro é pensamento próprio de homens, a casa de Deus não pode ser concebida assim. Ela tem que ser edificada com base nos pensamentos divinos. Os irmãos percebem a diferença? Um vem da terra, o outro vem do alto. O que vem do alto precisa mudar o nosso ser, nossa mente, para que eu e você sejamos transformados e venhamos a pensar segundo a vontade de Deus. O outro parte da vontade da terra e tenta mudar o pensamento de Deus. Vem da terra e tenta modificar a palavra de Deus para os nossos dias. Esse é o pensamento que vem de baixo. O de cima fala assim, essa palavra precisa mudar os nossos corações, mudar a nossa mente. Irmãos, que diferença grande, mas que sutileza. Então, ambos estão falando de um trabalho. Então, no verso 4, está assim, capítulo 32, verso 4. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro, não ouro puro, somente ouro, com buril. Então, buril é essa ferramenta que já falamos, não é? Mas esse ouro já não foi purificado. Aquela sujeira não foi separada. Lá no candelabro, esse ouro passou pelo fogo, né? Então, ambos estão falando de um trabalho. Um superficial, o outro profundo. Porque, irmãos, é o profundo que muda o exterior. Não é o exterior que muda o nosso íntimo, ou o nosso interior. É do nosso interior que muda o exterior. Se for uma obra de fora para dentro, é lei e legalismo. Mas a obra de dentro para fora é transformação divina. É mudança de caráter. Um é tentativa de praticar algumas verdades. O outro é a verdade mudando a nossa mente. Abra comigo em Jeremias, então, para vermos o que significa esse ouro batido, esse trabalho da cruz. Porque nisso está a grande diferença aí. Jeremias, no capítulo 6, vamos pegar 3 exemplos ali em Jeremias. Jeremias, capítulo 6. Jeremias, o capítulo 6, a partir do verso 27. Está assim. Qual acrisolador te estabeleci? Esse acrisolador aqui é Jeremias. Ele é o profeta Jeremias, que vai examinar, a mando de Deus, sondar e provar esse povo. Ele é o acrisolador aqui no livro de Jeremias. O qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Verso 28. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro. São todos corruptores. Verso 29. O fole bufa, só o chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os ímpios não são separados. Então, Jeremias está examinando esse povo. Ele é aquele que está aprovando esse povo. Esse povo rebelde, esse povo contradizente, esse povo que não queria aceitar a palavra de Deus. Esse é o contexto do povo de Deus aqui da Antiga Aliança. Jeremias é o inspetor de qualidade, para ver qual a condição. Então, não se separa aí a sujeira do ouro ou da prata. Ela não está sendo separada. Porque o trabalho da cruz realiza exatamente isso. A cruz é um fogo purificador de separação.
Então o verso 30 está assim: prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Essa palavra refúgio, ela significa escória ou sujeira. Prata de refúgio. Então essa escória, ela não se separou da prata, porque ela não foi purificada pelo fogo. Porque é o fogo que faz esse trabalho de separar esse refúgio, essa escória ou essa nata. Na medida que o fogo aquece o metal, o ouro ou prata, aquelas imperfeições e impurezas, elas vão se separando. É isso que Jeremias está dizendo. Isso não aconteceu com esse povo. É por isso que o candelabro fala que é de ouro batido. Então, insistentemente, a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, é esse fogo, para que vá separando as impurezas, as escórias. E aquilo vai sendo separado, para que o ouro seja puro. E na medida que esse ouro, então, está sendo purificado, então o martelo do Senhor vai dando forma. Pense nisso. A cada martelada do Senhor, a cada martelada do Espírito Santo, a cada martelada da palavra de Deus, confrontando a nossa vida, esse candelabro vai tomando a forma, uma forma consistente. Não é qualquer coisa que vai abalar. Então nós temos a palavra, temos circunstância, temos um monte de coisa. Que nas mãos do acrisolador, na mão do nosso Senhor, na mão do Espírito Santo, ele vai então fazendo isso com o candelabro, com a igreja. Esse é o fogo purificador. Ainda em Jeremias, no capítulo 24, está um pouco à frente aí. Jeremias, no capítulo 23, aliás, está assim. Verso 28, capítulo 23, verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora veja o 29. Veja o sentido da palavra e dessa obra, desse trabalho, da cruz em nós. Está assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor? Veja as palavras de Jeremias, é isso que ele está falando. É isso que precisava acontecer com esse povo. Esse povo que estava aí iludido, com engano, com pensamentos. Todo o capítulo está falando disso. Dos falsos profetas, dos falsos mestres. Daqueles que não tinham a palavra de Deus. Você observou essa expressão no verso 28? Mas aquele em quem está a minha palavra. Viu? Não é aquele que estudou a minha palavra. Porque ele está falando de profetas verdadeiros. Ele não está falando daqueles que estudaram a palavra. Ele está falando daqueles em quem tem a minha palavra. Isso é diferente. Ele está falando quem são os profetas genuínos, como Jeremias. São aqueles que a palavra mudou o seu caráter. E são esses que têm, então, o pleno conhecimento. Porque a palavra mudou o seu caráter. É por isso que Paulo diz assim, quando ele está falando do Evangelho, ele se refere ao Evangelho como sendo meu Evangelho. Porque a palavra transformou a vida de Paulo. Não é porque Paulo era um estudioso da palavra, porque a palavra modificou o caráter de Paulo. É isso que o fogo faz. É isso que a cruz faz. Então, profetas em quem? Em quem está a minha palavra? Então, no verso 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Você viu aí o martelo? Por que o candelabro é ouro batido? Então, está vendo a expressão martelo? Está aí na palavra de Deus. O martelo do Espírito Santo, que toma essa palavra e faz isso conosco, que esmiuça, muitas vezes, a nossa vida. Que nos leva a circunstâncias das mais terríveis, muitas vezes. Mas quando nós compreendemos isso, sabe o que nós fazemos? Nós erguemos nossas cabeças aos céus
Damos graças a Deus. Porque é um trabalho daquele mestre, o Espírito Santo, está operando em nossas vidas, realizando um trabalho purificador. Ele está imprimindo, conforme Hebreus vai dizer, imprimindo as palavras em nós. Entendeu, irmãos? Então, quando nós compreendemos os tratos de Deus, nós não refutamos contra Deus, não murmuramos contra Ele. Então, permitimos que a palavra vai penetrando, penetrando, penetrando e penetrando, encontrando caminho e mudando nosso pensamento, firmando nossas vontades, estabilizando nossos sentimentos. O Deus de toda graça nos chamou para a sua eterna glória. Depois de ter tido sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de firmar, aperfeiçoar e fundamentar. Irmãos, isso é um trabalho consistente. É isso que nos vai manter em pé. É assim que o candelabro é concebido, mas não é assim que o bezerro de ouro é feito. Um tem um trabalho superficial, o outro profundo. Então, verso 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, ou que adulteram as minhas palavras. Cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra. Essa expressão aparece várias vezes aí por parte de Jeremias. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua, está vendo aí? A sua, ele está falando de capacidade, não está falando de capacidade. Ele não está falando que alguns profetas pregam, sim, a sua própria palavra, conforme o seu próprio conceito, conforme a sua própria opinião. Eles pregam a palavra, eles possuem algum entendimento, alguma capacidade, mas é segundo o seu próprio entendimento. É um entendimento terreno, é um entendimento natural. É algum tipo, às vezes, até de sabedoria, mas ela é humana. A verdadeira sabedoria, como vai dizer Tiago, ela se mostra em mansidão. Mansidão é caráter. Então, sabedoria de Deus é quando o caráter é mudado, transformado. Isso é sabedoria. Esse é o verdadeiro sábio aí. Então, pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que sou contra novamente os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, porque eles conduzem ao erro. Lembra-se lá de Efésios capítulo 4, para que nós não sejamos meninos agitados, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, com os quais induzem ao erro. Então é isso que esses profetas aí, que não têm essa palavra trabalhada neles, formada neles, fazem, conduzindo o povo ao erro, às opiniões, aos conceitos, à cultura muitas vezes, à psicologia muitas vezes. Então, verso 32 terminando, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei e nem lhe dei ordem. Também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Então até aqui está bom. Depois o Senhor vai dar uma sentença aí, dizendo que lançaria eles para fora. Mas o que mais nos interessa nesse momento é o verso 29. Minha palavra é fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. No capítulo 49, de Jeremias ainda, deixa eu ver se é isso mesmo, 48, verso 11. Jeremias 48, verso 11. Uma outra expressão que vai trazer sentido ao trabalho da cruz e o candelabro que é de ouro batido. E o que isso significa? Verso 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade,
e tem repousado nas fezes do seu vinho. Veja essa expressão, fezes, é o mesmo sentido, aqui usando uma outra ilustração, mas é o mesmo sentido de escória. Aquele fogo não purificou aquele povo e ele estava cheio de escória, assim como uma prata quando não é purificada, ou um ouro. Aquela nata, aquela escória, aquela sujeira está ali. Moabe esteve despreocupado com isso. E ele nem foi levado, como o texto vai dizer aí, ao cativeiro. Observe aí, 3 palavras importantes aí. Tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado, olha essa palavra aí, não foi mudado de vasilha para vasilha. Nem foi para o cativeiro, por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Então, as fezes aqui, irmãos, fala do nosso egoísmo. As fezes aqui falam da nossa vida egocêntrica, do nosso egoísmo. Cativeiro fala da prova. Ele está falando, Moabe esteve tão despreocupado que ele não passou pela prova, pelo fogo purificador. Ele seguiu o seu caminho. Ele não quis ir para o cativeiro, ele não foi provado. E o Senhor está dizendo assim, então, ele não foi mudado, ele não foi transformado, porque ele não foi provado, irmãos. Esse é o caminho da cruz. Os irmãos entendem? Então, é assim que o Senhor forma vasos. É assim que o Senhor forma servos e servas. É assim que o Senhor está formando o candelabro de ouro puro, para que ele seja um verdadeiro testemunho, para que o candelabro seja uma verdadeira casa de Deus. Ouro batido, mudado de vasilha para vasilha. E os irmãos sabem que ele está falando do vinho aqui. O vinho tem que passar por esse processo de decantamento, ou decantação, para que aquelas fezes ou aquela borra, ela possa se separar. O sentido é o mesmo. Para que aquela escória possa se separar do ouro. Porque o ouro nós já somos, não somos. Nós que fomos salvos, que nascemos de novo, temos a vida de Deus, natureza divina, não é isso? Agora esse ouro precisa ser purificado. Então esse é o processo de vinho. Vai passando de vasilha em vasilha para ele ser decantado. Até que ele alcance aquele vinho puro, saboroso. E que seu aroma seja então mudado. Neste processo do trabalho da cruz em nós. De vasilha em vasilha. Então aquela sujeira vai sendo decantada. Até que atinge então o mais puro e saboroso vinho. Não é? Então, esses 3 exemplos explicam o que significa candelabro de ouro batido. Vale em Êxodo, e nós já vamos concluir ainda, mais uma distinção que eu quero fazer sobre o conhecimento. No capítulo 31, Êxodo, capítulo 31. Verso 1, está assim. Disse o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome de Besaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Verso 3, eu enchi do Espírito de Deus. Então nós estamos falando do segundo ponto, falando do pleno conhecimento. Já falamos como que o candelabro é formado pelo trabalho da cruz. E estamos falando agora de uma sabedoria e de um conhecimento. Enchi do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, não precisa abrir o verso 6, lá está sim sobre o Espírito Santo. Lá está que ele nos habilitou para sermos ministro, não da letra, ou ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ele nos habilitou, o Espírito Santo nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Está vendo de onde vem a habilitação? Está vendo quem são aqueles que construíram o candelabro? Porque está dentro aí
de tudo que lhe foi concedido a Moisés lá no monte, de como que aquele candelabro deveria ser feito, e quais eram as mãos que dariam forma àquele candelabro, e que tipo de conhecimento e sabedoria seria utilizado para a edificação da igreja, já que candelabro é uma figura. Você está vendo aí que tipo de conhecimento, que tipo de sabedoria está sendo utilizada aí? Uma sabedoria dada pelo Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos encher de capacitação espiritual. Não é uma sabedoria natural. É Ele que vai nos conduzir a esse trabalho da cruz, para que sejamos cheios da sua sabedoria. Não são mãos humanas, mas é uma obra divina. Então, e o enchi do Espírito Santo de Deus, esses homens aí, que eram responsáveis aí, os construtores, não é? Porque não é assim que a Bíblia descreve nós como pedras vivas? Nós não somos os seus cooperadores? Nós não somos pedras vivas do edifício da casa de Deus? Não é esse o ensinamento da palavra de Deus? Somos pedras vivas, somos então o material da casa de Deus, se nós somos pedras vivas, então ele utiliza desse material, trabalhado, purificado, para que nós sejamos cooperadores. Então, por um lado, somos o próprio material do edifício da casa de Deus, por outro lado, nós somos os seus cooperadores. As duas coisas, material e cooperadores. E eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, olha essas expressões importantes aí, e de todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Para lapidação, olha essas expressões aí, lapidação de pedras, de engastes, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. No capítulo 36, está assim: assim trabalharam Bezael novamente, Aholiabe e a todo homem hábil, a quem o Senhor, veja aí, a quem o Senhor dera habilidade. Não são habilidades naturais. A quem o Senhor dera habilidade, inteligência, para saberem fazer a obra. Viu, irmãos? Quanta instrução há aqui. É que nós estamos focando só na distinção, mas quantas lições há aqui. Como servir na casa de Deus. Como ser os seus verdadeiros cooperadores. Como ser essas pedras vivas. Esse é o caminho. Esse é o método de Deus. É assim que Ele forma candeeiro. É assim que Ele forma a assembleia. É assim que Ele forma a igreja de Deus. O Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário. Então Ele determinou todo o foco, não é? Determinou para quê? Não é para que cada pedra edifique sobre si mesmo. Essa sabedoria não é para a nossa glória própria. Essa sabedoria, essa capacitação, esse serviço, essa transformação nas nossas vidas, ela é destinada para um lugar. Para a edificação do santuário de Deus. A casa de Deus. A igreja do Deus vivo. Não é para nós. A cruz não trabalha profundamente em nós só para nós sermos transformados. Ela faz isso. Mas para que a sua casa seja estabelecida. Do indivíduo para o coletivo. Das lâmpadas para um candelabro. Das diferenças para que sejamos um só corpo e um só pão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender essas coisas. Porque aqui está a diferença de um bezerro de ouro e de um verdadeiro candeeiro e candelabro. E o nosso tempo chegando ao fim, eu gostaria de terminar em Tiago. Os irmãos, nós vamos concluir. Tiago, capítulo 3. A partir do verso 13. Porque aqui nós temos de maneira bem prática, irmãos, bem clara, esses dois tipos de, vamos chamar de sabedoria. Dois tipos. Uma é terrena, a outra é celestial.
Uma é da terra, a outra é do alto. O candelabro é formado com a do alto. Por meio do trabalho da cruz, já falamos o que isso significa. Ouro batido, irmãos. Ouro batido. Apurado, purificado pelo fogo. O fogo da palavra de Deus. Nós poderíamos buscar muitos textos aqui, no Novo Testamento, onde mostra que a palavra de Deus é um fogo purificador. Nós pegamos lá a figura, mas isso é real também aqui. Puro, a palavra nos purifica. Mas vamos ficar com Tiago, porque o nosso tempo já está se esgotando. E aqui fica então essas duas distinções de maneira bem prática e simples. Então o verso 13 está assim: quem entre vós é sábio e entendido? Então está falando de sabedoria, certo? Está falando de conhecimento, de entendimento. Uma natural, a outra celestial. Uma é para elaborar o bezerro de ouro, a outra é para elaborar ou construir o candelabro. Mostre em mansidão de sabedoria. Está vendo aí? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o quê? Que a sabedoria aqui é um caráter. Mansidão aqui é sabedoria. Sabedoria não é o nosso estudo aqui, mas é o quê? A palavra de Deus mudando o nosso caráter. Então, isto é sabedoria, certo? Primeira coisa importante aí. Mediante o condigno proceder às suas obras, porque isso é manifestado. Nós podemos falar assim, não, nós somos cheios de sabedoria. Mostre em caráter, porque elas serão manifestadas. Longanimidade, mansidão e por aí vai. Pelo contrário, então aqui nós temos uma distinção muito clara. Verso 14. Pelo contrário, tendes em vossos corações. Então ele vai citar o que é terreno, certo? E destrutivo, como também já foi lembrado no tempo da mesa sobre os ciúmes, a inveja. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí o verso 15 está assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é da terra. Viu? Qual é o resultado de uma sabedoria da terra? Irmãos, e não é. O que mais nós temos para nossa tristeza no que concerne a igreja de Cristo em nossos dias? Será que não é facção? Contenda, divisão, partidarismo? Não é, irmãos? Não é isso que nós assistimos com dor no nosso coração? Aquilo que deveria ser um único pão celestial, um só corpo, ainda que houvesse suas assembleias diferentes, não estou falando dessa distinção de assembleias, mas há muita coisa dividida. Há muito ensino partido, enquanto nós deveríamos estar fundamentados em uma só verdade, em uma só fé, em um só batismo, um só corpo, um só Deus, não diversos deuses. Uma só esperança da nossa vocação, uma só fé, um só. Mas por causa dessa sabedoria que vem da terra, então nós temos isso: facção, ciúme, inveja, divisão, partidarismo, preferência, opiniões. Como nós já falamos, o bezerro de ouro tem diversas cabeças. A igreja tem um só cabeça. Né? Esse é resultado de uma sabedoria terrena. Disputa de conhecimento, briga por doutrina, força por quem tem mais conhecimento. Essa é uma sabedoria que vem da terra. Então a descrição de Tiago é assim: esta não é, verso 15, a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, porque ela destrói e não edifica. Verso 16:
Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora o verso 17, ele vai fazer um contraste. Aí ele vai mostrar o que é a sabedoria divina, aquela que vem do alto, aquela que é dada pelo Espírito Santo, aquele conhecimento, aquela inteligência, aquela capacidade que nós vimos ali em Êxodo 31. Foi assim que eles edificaram o tabernáculo. É com essa capacitação, não é nossa. É o Espírito Santo que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito edifica. A casa de Deus não pode ser construída por opiniões de homens. Ela tem que estar submissa a um único cabeça, livre, debaixo do governo do Espírito Santo, para que ele pegue essa palavra e nos ensine, na medida que ele vai despojando os nossos pensamentos, nossas opiniões, nossas ideias. Então nós começamos a ter liberdade da palavra de Deus. Aqui está, irmãos, um texto intenso e profundo, mas os irmãos concordam que não há muito o que fazer aqui nessa porção, não há muito o que estudar aqui. É de maneira simples o que está escrito. Não preciso fazer nenhum curso de teologia. Qualquer um que tentar elaborar, irmãos, qualquer coisa sobre esses pequenos versos, já vai destoar da vontade de Deus. Porque não há nada que fazer aqui. Entender que a vontade de Deus é que a palavra transforme o nosso ser. E isso é pleno conhecimento dele. Aí podemos falar assim, nós temos relacionamento com o nosso Senhor. Por quê? Porque é visto na igreja. Entendeu, irmãos, o que é pleno relacionamento? Então, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, lembre-se do candelabro? Um candelabro de ouro puro. Não é isso que está lá? Candelabro de ouro puro. Veja a sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Depois pacífica, indulgente. Olha a outra expressão bonita aqui. Tratável. Não é? Tratável. Plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Isso significa que é com essa sabedoria que a casa de Deus é edificada. É com esta sabedoria. Porque é em paz que nós semeamos o fruto de justiça. Quando a casa de Deus está em paz, é que ela é edificada. Só assim, queridos irmãos, nós podemos viver na diversidade. Caso contrário, nós estaremos em guerra contra nós mesmos. Iremos brigar entre nós. Numa tentativa de promover alguma coisa. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor desperte os nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua paciência para conosco. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pedimos que ela encontre um caminho mais profundo nos nossos corações. E que a cruz opere firmemente em cada um de nós. Que de fato sejamos um candelabro de ouro batido, de ouro puro. Para que sejamos a expressão da tua vida, do teu caráter. Sejamos, ó Senhor, a tua luz que brilhe em dias de trevas e de confusão. Possamos ser a verdadeira expressão de um só homem e um só corpo, o corpo de Cristo. Obrigado, ó Senhor, pela tua palavra. Continue falando aos nossos corações pelo teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.